Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD em Debate. Dessa feita, nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, onde nós iremos abordar o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E para nós é um motivo de muita satisfação ter você com a gente, aqui inscrito no canal, acompanhando as nossas pré-aulas. Eu agradeço demais a confiança de vocês, que vocês depositam no nosso trabalho. E fico muito feliz com as interações, com os comentários que vocês têm passado para a gente tem vislumbrado isso, e eu fico feliz por vocês estar confiando no nosso trabalho. E vamos lá, nós já passamos por uma trajetória muito bacana, desde a primeira lição, onde nós abordamos a temática, a igreja diante do espírito da Babilônia, como também falamos sobre o perigo do ensino progressista, a doutrina do pecado, a dessacralização da vida, a desconstrução da masculinidade, entre outros temas tão relevantes que foram abordados durante essas nossas pré-aulas, durante todo esse trajeto que fizemos da lição da CPAD, da classe para os adultos. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Mateus capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, e nós não iremos ler como de costume, mas pausa o vídeo e faz aquela leitura abençoada. Gálatas 4, do verso 3 ao verso 7, também compõe aí a leitura bíblica em classe dessa temática tão importante que nós estaremos abordando nessa pré-aula de hoje. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A verdade prática, por sua vez, diz que na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E a palavra que vai circundar toda a nossa lição de hoje é a palavra reino. Bom, introduzindo a nossa lição, as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Lucas 17, 21 diz: o reino de Deus está entre vós. E eu acho importante a gente frisar essa palavra dispensação da graça, que nem todo mundo está acostumado com esse termo. Então, existem 7 dispensações diferentes do período de tempo da obra de Deus e seus propósitos para a humanidade. Então foram 7 dispensações a qual vai percorrer tempos da obra de Deus e seus propósitos para a humanidade. Então, a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Depois, teremos aí a dispensação da consciência. Teremos também a dispensação do governo humano, como também a dispensação da promessa e a dispensação da lei. E hoje nós estamos na dispensação da graça. E a última dispensação será a dispensação do milênio. Nós não iremos adentrar profundamente nessas dispensações, nesses temas, porque não é o ápice da nossa lição. Mas aí depois você dá um Google, depois você pesquisa um pouco mais para entender essas dispensações, da onde inicia, aonde termina, que vai ser enriquecedor para o teu dilema espiritual, para a tua meditação e para o teu conhecimento. Então, nessa lição, que encerra o trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo e o contraste entre a égide desse reino de Deus e os que vivem de acordo com os valores do mundo. E aqui a gente traz um infográfico que foi produzido pela equipe da EBD Views, que vai falar sobre os reinos da Bíblia. Uma vez que estamos tratando sobre o reino de Deus, sobre o mundo de Deus, melhor dizendo, no mundo dos homens, e que iremos abordar a temática e a palavra-chave reino, eu acho muito importante a gente falar sobre os reinos que a Bíblia menciona. E aqui nós temos 7 reinos que queremos apresentar a vocês
alguns pontos sobre cada um. O primeiro reino de Deus, o primeiro reino que nós queremos apresentar, de acordo com as Escrituras, é o reino de Deus. Ele é um reino espiritual e invisível. Sem aparência exterior, tem uma atuação de maneira universal e os seus representantes são todos os salvos que pertencem à Igreja de Jesus. Também tem um reino das trevas, que também é um reino de cunho espiritual. A atuação desse reino são nas regiões celestiais, por um tempo determinado, e os seus representantes é o diabo e seus demônios. Também temos aqui o reino teocrático e humano. Esse reino é um reino visível e espiritual. O representante deste reino é Adão e tem atuação no início da criação da terra. Também existem os reinos humanos. Os seus representantes foram a Torre de Babel, que teve o início desse reino. É por isso que existe a dispensação do governo humano. Também tem os seus impérios, monarquias, democracias, repúblicas e ditaduras. E a atuação desse reino é em todas as nações da terra. Também tem um reino que ele é teocrático e messiânico. E os seus representantes do reino teocrático são os sacerdotes, os profetas, os reis, não é? A monarquia, e que teve uma atuação na nação de Israel no Antigo Testamento. Já dentro de um reino messiânico, os seus representantes são Jesus Cristo, Yeshua, a igreja, e tem uma atuação até os confins da terra. Também existe o reino milenial, que também vai circundar e vai ser a última das dispensações, a dispensação milenial. E os seus representantes é Cristo, o Rei dos Reis, e os salvos em Jesus. E a atuação desse reino será da nação de Israel para todo o mundo. E por fim, o reino eterno. O reino eterno que tem os seus representantes, Jesus e os salvos nele, a atuação da nação de Israel para todo o mundo, e também o Rei eterno, a vida eterna e o estado eterno. Então, esses foram os reinos que a Bíblia nos apresenta. E aí fica uma questão, né? Os valores do reino de Deus, eles são e devem ser opostos ao do mundo. Então, os reinos de Deus, o reino de Deus, ou os valores do reino de Deus, serão sempre opostos aos valores do mundo. O tópico 1 da nossa lição vai falar sobre o reino de Deus no mundo. E o subtópico 1 vai tratar sobre a encarnação de Cristo. Bom, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Mateus 1:23 é muito claro. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui a gente traz uma observação clara sobre isso. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção de pai humano, e que foi ele concebido pelo Espírito Santo de Deus. A doutrina do nascimento virginal de Jesus, de há muito tempo, vem sendo atacado pelos teólogos liberais. E nós sempre estamos falando aqui no canal, nas nossas pré-aulas, sobre esses teólogos liberais, sobre essa teologia liberal que está sendo um perigo para a Igreja de Jesus. Pessoas, teólogos, que estão deturpando as verdades do Evangelho,
E isso tem sido muito prejudicial e perigoso. Então, é inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado de Emanuel. Um termo hebraico que significa Deus conosco, Isaías 7,14. Então, veja só. Essa predição foi feita há 700 anos antes do nascimento de Cristo. E aqui a gente destaca claramente nesse comentário. A palavra virgem é a tradução correta da palavra grega paternos, que foi empregada na Septuaginta em Isaías 7,14, muito antes de Mateus e dos evangelhos serem escritos. Então, na Septuaginta, o termo de Isaías 7,14 já foi traduzido, a palavra virgem, como paternos. A palavra hebraica significando virgem é alma, empregada por Isaías, que vai designar uma virgem em idade de casamento. E nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade. Também existe um termo chamado betulá, que se refere à virgem, e isso tem causado uma confusão muito grande para querer tirar de Maria essa gravidez, né, essa gestação sem a presença do homem. Mas a palavra que foi empregada por Isaías e também no Antigo Testamento traz uma referência a uma moça virgem. Então, tanto paternos em grego como alma em hebraico vai designar uma virgem em idade de casamento. Tá? Em idade de casamento. E nunca é usado no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a virgindade. E aí você pode conferir isso em Gênesis 24:43, Cantares capítulo 1, versículo 3, Cantares 6 e 8, Isaías 7,14. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmam a virgindade da mãe de Jesus, certo? E de toda a importância, o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar, ele teria que ser uma só pessoa, tanto Deus como homem impecável. Então, o nascimento virginal de Jesus satisfaz essas três exigências. Primeiro, a única maneira dele nascer como homem era nascer de uma mulher. A única maneira dele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. E a única maneira dele ser deidade era ter Deus como pai. Pronto. Essas três exigências satisfazem o nascimento virginal de Jesus. Ok? Então, a concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenatural. Lucas 1,35 vai dizer: daí o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, a divina e a humana, mas impecável. Então, por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como um divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um. E também como sumo sacerdote, para interceder por todos os que, por ele, aproximam-se de Deus. O segundo subtópico vai falar sobre a mensagem do reino. Então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. E é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo.
em todo o mundo. O terceiro subtópico vai falar sobre os valores, tá? Sobre os valores. Falamos sobre a mensagem, sobre a encarnação de Cristo, né? A encarnação. Falamos sobre a mensagem do reino e agora os valores do reino. E nós conseguimos enxergar esses valores no próprio Sermão da Montanha. Então, no Sermão da Montanha, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e exortação para a prática desses valores. O Sermão do Monte nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e também nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. E sintetizando o tópico 1, o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Então, queridos, nós concluímos agora o tópico 1 e seguiremos para o tópico 2, onde nós iremos tratar sobre as bênçãos de uma vida no reino. O tópico 2 da lição vai tratar sobre as bênçãos de uma vida no reino. O subtópico 1 vai falar sobre a remissão dos pecados. Então, vamos lá. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. Então, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai retratar uma nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma: éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. Antes do Evangelho, a percepção espiritual, tanto do judeu quanto do grego, era limitada, era legalista e era supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. A morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei. Nós não estamos mais sobre ou debaixo da maldição da lei e nem da potestade das trevas. Como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiro de Cristo. Então, queridos, éramos ou estávamos debaixo da maldição da lei e debaixo das potestades das trevas. Com a remissão dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados, redimidos, fomos libertos da nossa escravidão e fomos elevados à condição de filhos de Deus por adoção e herdeiros de Cristo. O segundo subtópico vai falar sobre adotados e herdeiros de Cristo. Então, tivemos os nossos pecados redimidos e perdoados e agora fomos adotados por Deus e somos herdeiros com Cristo. Deus concedeu aos seus filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem. A imagem de Cristo. Romanos 8:29 e Apocalipse 2:17. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por meio de Cristo. Então, nessa herança, estão inclusas as promessas de Abraão
e a vida eterna. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Então, nós, salvos em Cristo, temos direito à vida eterna com o Senhor. É nossa herança. A herança que o Senhor nos dá, uma vez que somos herdeiros de Cristo, nós temos direito à vida eterna. A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. A igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então a igreja foi chamada para ser reino de Deus aqui no mundo. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Efésios capítulo 3, versículo 10 ao 12, a Bíblia diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, queridos, por meio de Cristo, nós temos acesso a Deus, nós temos direito à vida eterna, nós temos as promessas de Abraão sobre a nossa vida, e o nosso papel enquanto igreja de Cristo é exteriorizar o reino de Deus no mundo. E, sintetizando aqui o tópico 2, um tópico bem rápido, a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino de Deus. Amém? E nós seguimos agora para o nosso último tópico, o tópico de número 3, onde nós iremos tratar sobre os males de uma vida no mundo. Vamos lá. O tópico 3 vai falar sobre os males de uma vida no mundo. E o subtópico 1 vai falar sobre a escravidão do pecado. Olha só, acabamos de ver agora heranças, promessas de Deus para a igreja de Cristo, e agora as consequências. As consequências de uma vida mundana, de uma vida de promiscuidade, de pecados, uma vida onde está distante de Deus, os valores de Deus, os valores de Cristo, e isso gera uma série de consequências, de males que sobrevêm na vida de quem está no mundo ou quem vive no mundo, e aqui eu não falo mundo planeta, e sim mundo sistema. O subtópico 1 vai falar sobre a escravidão. E aí a Bíblia ela assevera que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. João 8:34, ele é muito claro sobre isso. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. O ser humano, ele é escravo daquilo que o controla. Olha só como é forte essa verdade. O ser humano é escravo daquilo que o controla. E aí é onde entra os vícios, onde entra a promiscuidade, aonde entra a pornografia, aonde entra os jogos de azar, tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que rouba o teu tempo de maneira que você se torne viciado. A Bíblia ela é clara que o homem acaba se tornando escravo daquilo que o controla. Se você não tem controle sobre tudo isso, você é um escravo de tudo isso. É um escravo daquilo que está te controlando. E uma vez que o homem comete o pecado, ele passa a ser servo do pecado. 2 de Pedro 2:19 diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo.
O pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. A soberba impede o pecador de reconhecer a própria escravidão. Então o homem ele é tão soberbo que acaba não reconhecendo que ele está escravo, que ele é um escravo do pecado. E a soberba impede isso. Tem pessoas que são viciadas, que estão presas, que estão aprisionadas no pecado e não conseguem reconhecer que de fato é um escravo do pecado. É um escravo do pecado. E o pecado, torno aqui a um slide anterior, reforço isso, torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8 e o versículo 43, João capítulo 8 e o versículo 43, diz o seguinte: porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Então o pecado torna de fato o homem incapaz de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem liberta o homem. A palavra de Deus é quem liberta o homem. Então se o homem ele é soberbo a um ponto de não reconhecer a sua própria escravidão, então a palavra de Deus não fará eficácia na vida desse homem. Porque o pecado está impedindo ele, a soberba está impedindo ele de reconhecer a sua própria escravidão. Então, subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcools, nicotinas e demais vícios. Então, subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcool, nicotinas e demais vícios. A escravidão do pecado é o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha caminho das trevas e necessita urgentemente de uma libertação. E só o Filho de Deus, e só Jesus Cristo, pode libertar o homem de maneira que, de fato, ele verdadeiramente seja livre. Somente Jesus pode fazer isso. O segundo subtópico vai falar sobre os filhos da ira e a condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira, o termo refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Então, quando Paulo fala e aborda o termo filho da ira, ele está se referindo à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Isso aqui é uma verdade que para muitas pessoas é doloroso, é difícil de ouvir essa verdade, mas Jesus deixou muito claro na conversa que ele tem com Nicodemos, no capítulo 3 de João e no verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia à salvação ofertada por Jesus Cristo. Então, o fato de recusar, de se entregar a Cristo, de crer nele, faz com que o ser humano cometa um pecado da incredulidade, que de fato é o clímax da rebeldia. O Senhor veio, doou a sua vida à humanidade, ofertou a salvação gratuita para o homem, e o ser humano, ele rejeita essa salvação, ele não aceita, ele recusa crer no unigênito Filho de Deus, e aí gera-se o pecado da incredulidade. E uma vez que esse pecado da incredulidade é gerado, ele passa a ser o clímax da rebeldia à salvação ofertada por Cristo. Lucas capítulo 7,
E versículo 30, a Bíblia diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. Então, você vê desde quando Jesus já anunciava o evangelho, já existiam grupos de pessoas que rejeitavam o seu ensino, que rejeitavam a sua doutrina, que rejeitavam crer nele. Então, algo que já no passado acontecia e que ainda perdura até os dias de hoje. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24, 13. Por fim, a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Então, concluindo a nossa lição de hoje, nossa pré-aula, nós concluímos que os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Esse reino literal ainda vai ser implantado no reino milenial. Nós concluímos que Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso é, não seria terreno, mas espiritual. Concluímos também que Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam são condenados à morte eterna. Por fim, nós concluímos que os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Então, queridos, nós chegamos ao final de mais um trimestre, de mais uma aula, e nós aguardamos vocês na primeira aula do próximo trimestre, onde vamos falar de missões transculturais, de missões urbanas. Rapaz, a lição do próximo trimestre está muito bacana e eu espero vocês para a gente aqui conversar um pouquinho, a gente aprender juntos, discutirmos juntos. Por isso o teu like, por isso o teu curtir, o teu comentário, ele é muito importante para a gente continuar desenvolvendo um material com qualidade. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Eu espero vocês na próxima aula e que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Valeu, um abraço e até mais, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.